tudo bem? Estamos iniciando o nosso programa. Júnior Campos Prado, engenheiro empreendedor, e hoje falando sobre a topografia e sua influência nos projetos arquitetônicos. Estou aqui com o David Antônio, engenheiro civil, e com estudante de arquitetura, técnico de edificações já formado, né? Mas já há muitos anos aí, desde 16 anos. 16 anos. Né? Já mexendo com um projeto lá comigo no meu escritório. Exato. Fez um grande estágio lá, é um trainee. Já tem uma jornada já. Tem uma jornada e que hoje está independente, está com a vida dele e está como um profissional aí procurado, né? Eu sei que você é bastante procurado. Por isso até que a gente veio fazer esse bate-papo aqui sobre topografia e os projetos arquitetônicos. Eu tinha falado que devido então, esse foi muito bom o primeiro bloco, a gente falou então da topografia, a importância, como era, vamos dizer assim, como está ficando, né, cada vez mais essa precisão, que vai facilitando para ser feitos os projetos arquitetônicos em cima de uma base, né, real. Exato, né, exato. do terreno, né? Sim. Isso facilita, como a gente falou, mais preciso. até mesmo projetos, além de mais precisos, o arquiteto ele tem muito mais facilidade de colocar o seu dom, né, de criação em cima de um terreno real ali, né? Exato. Então ele vai poder deixar de uma forma, vamos dizer, o mais econômico possível dentro de um terreno bastante inclinado, por exemplo, e dando aqueles patamares que vão valorizar muito, né, a arquitetura e aquela construção em si. Valorizando em todos os sentidos, tanto economicamente falando, como em beleza, né, estética. Né? É verdade. Sim. E é por isso que precisa da topografia, né? Então, e aí então a gente contou também que tem tanto em áreas pequenas como áreas grandes das necessidades para isso. E a gente estava falando também que quando você pega uma gleba antiga, a gente tem essa dificuldade de muitas vezes estar com medidas imprecisas, porque não foi feito com essa tecnologia de hoje, com essa precisão. Exato, né? exato. E acontece muito isso, né? Você pegar muito terreno pela matrícula que você tem que pedir para um topógrafo remedir, né? Para conferir aquela matrícula, né? Uma retificação diária, né? Isso acontece muito em terrenos acidentados, né? Pois a medição dele é mais difícil, manualmente falando, né? Para você medir um terreno que é nível, você puxa a trena daqui lá, nivela ela vai ser bem próximo do real. Agora, um terreno acidentado, você vai necessitar de balizas, porque você vai ter que puxar a trena horizontal, apoiar numa baliza e vir de baixo e pegando várias medidas. E isso aí acaba no final do trecho, acaba dando uma diferença muito grande, né? Com o equipamento de hoje é bem diferente, né? Ele já consegue, além da mensuração, ele já consegue criar o terreno primitivo com a cota já perfeita ali, preciso, né? Que interessante, até a gente terminou o primeiro bloco com isso, eu estava me esquecendo disso. É justamente disso, muitas vezes o pedreiro vai lá, ele mede com aquela distância inclinada, né? Que todo mundo sabe, tanto arquiteto, engenheiros, que você fazendo a inclinada, na verdade, na planta, ela vai estar medida na horizontal, né? Então, se ele medir na inclinada, dá sempre uma medida maior, ou seja, se ele tiver a distância no horizontal, vamos dizer que é 10, na hora que ele medir inclinada vai ficar mais curto, vamos dizer, ele vai medir menos. E o topógrafo, nessa hora, é o essencial ter o equipamento, né, que seja, vamos dizer, suficientemente capaz de medir essa diferença através então, das balizas que você está falando, né? Hoje a gente usa estações totais, que tem uma precisão ótima, né? E elas medem o ângulo e distância, né? E pegam a coordenada. Então, através desse ângulo, tanto vertical como horizontal, ele consegue calcular essa distância inclinada. Então, ele dá uma distância precisa. Mas, antigamente, se usava trena e baliza. Né? Então, vinha balizando. Pegava o ponto mais alto, puxava até na altura da trena, uma baliza, né? Um exemplo, uma baliza de 2 metros. Quanto mais inclinado, tinha que diminuir a distância das balizas para poder, né? Aí ia puxando
descia, media, descia, só que nessa, Não é nada preciso, né? nessa medição aí tinha muito erro. Acumulava erros, Isso, né? ia acumulando erro. Agora, hoje em dia não, hoje é precisão. Você pega um GPS, um RTK, fazer um levantamento, a precisão dele é em torno de 2 centímetros, entendeu? É muito preciso. Vamos dizer assim, para um levantamento, para fazer um loteamento, uma precisão de 2 centímetros é muito quilômetros, significante, né? Até porque você vai inserir, vamos supor, você vai inserir um marco de divisa, um marco tem uns 5 centímetros de diâmetro. Entendeu? Então essa precisão aí ela é insignificante ali numa divisa, né? Matheus, na área de arquitetura, então vamos lá, a gente tem um terreno e tem um projeto topográfico. Certo. Aí você vai começar a desenhar o desenho, né, um projeto, fazer um projeto arquitetônico com conhecimento da topografia. Sim. Tá? Porque, claro, sem o conhecimento da topografia, você vai partir que o terreno é plano, não tem como você imaginar uma inclinação que não existe, né? Sim. Agora, se ele já é inclinado, aí como é que você vai colocar isso? Porque hoje nós temos a capacidade, né, de ter os softwares em 3D. Sim. Então você consegue muitas vezes aproveitar disso para fazer a casa em patamares diferentes, Exato, né? exatamente. E aí, como é Eu acho que o maior desafio nessa história seria mesmo a altitude, né? Porque isso para o arquiteto é para ele adivinhar, né? Para ele conseguir unir isso, né? O patamar, conseguir essa movimentação de terra, né? Ele tem que ter uma visão muito boa, né? Eu acho que esse é o pior problema, assim, pelo menos para mim, né? Mas a gente consegue fazer, assim, com o levantamento topográfico a gente tem uma base muito boa, né? Então, você já começa a desenhar em 3D nessa situação ou não? Como é que é? Você imaginar um projeto que normalmente a gente vai pelo aproveitar o croquis, caimento, por exemplo, ou um terreno que a gente começa há pelo aclive. croquis mesmo, né? Pelas curvas de nível já do projeto de topografia, a gente já tem essa noção, né? Também, geralmente, o que é feito antes de projetar, faz o levantamento e gera seções no terreno, né? Para você enxergar o terreno, a situação dele, né? Como ele se comporta. Sim. Nessa seção você consegue trabalhar verticalmente, né? No projeto vertical. Então seria tipo, a seção seria os cortes, os né? cortes. Os cortes do terreno, você enxerga ele no sentido transversal. E ali você já consegue então desenhar os patamares que você pode criar. Sim. Mas só pela curva de nível já da planta, né? A gente já tem essa noção, né? De altitude, né? Mas pelo perfil, pela seção, como ele está falando, já é muito mais preciso, né? A partir daí você Porque às vezes você tem a planta, então só com a curva de nível, né? Que você enxerga que está, vamos dizer, a direção onde está caindo e mais ou menos o quanto, a velocidade que ele está caindo. Exatamente. Mas se você puder fazer o perfil, o corte, aí você enxerga melhor, porque daí você consegue trabalhar esses, vamos dizer, os patamares do projeto verticalmente, né? Você consegue enxergar, aqui eu consigo ganhar 3 metros, que é um pé direito. De repente consegue ganhar 3 metros, ganha um pavimento. Exato, né? Você consegue trabalhar até o prolongamento da sua edificação, né? Falar, aqui está muito declive, eu consigo fazer um patamar menor. Exato. Aí você consegue, esse aqui está mais tranquilo, esse terreno está mais suave, consegue estender um pouco mais, né? Fazer mais cômodos e tal. Sim. E uma pergunta aqui que surgiu aqui, com os equipamentos hoje, né? Você trabalha com teodolito, como é que é? Hoje eu tenho uma estação total, né? Ela é totalmente eletrônica, ela tem laser, inclusive ela faz medição com laser, né? E com prisma. E eu tenho também um GPS, RTK, que esse daí é através de sinal de satélite, né? Então eu faço medição, só que os dois são precisos, tá? Só que cada um tem seu determinado local para trabalhar. O GPS a gente usa mais para fazer levantamento de campo, principalmente loteamento e georreferenciamento.
Já a estação total em lugares menores ou lugares fechados com mata, né? Como ele não necessita do sinal de satélite, então você consegue fazer medição horizontal onde você tiver alcance de túnel, visão. né? Como passou aqui na tela, em túnel. Esse equipamento o que é? Esse aqui é uma estação total. Né? Você vê que trabalha em túneis com ele. Em GPS já não consegue por causa do sinal do celular, né? Aquele outro primeiro que passou lá é o GPS, inclusive é um que eu tenho. Esse é um nível óptico, isso aí é para fazer nivelamento, né? Ele consegue ter uma precisão bem milimétrica, sabe? Para fazer, principalmente fazer base de, vamos supor, indústria que vai colocar maquinário pesado, precisa fazer uma base concreta, então você usa o nível para ficar bem. Existe hoje, né? Muitos estão aí assistindo pela internet também. A gente sabe que existe hoje que a gente compra até de forma barata, qualquer um pode comprar esses lasers, né? Que tem de nível, até, né? Muitas vezes usa até para o reboco ou mesmo para assentamento de revestimento, né? Deixar ele de forma precisa. Então existe também esses mini equipamentos que também tem uma precisão para o acabamento de uma obra, né? Isso. Isso aí ele é mais usado em construção civil mesmo, em obras, né, residenciais ou prédios. Porque você nivela ele, tem um tripé, você posiciona ele e nivela. Então ele fica no prumo. Aí ele estende esse laser ao todo o redor. Então você consegue marcar nas paredes. Mandar, por exemplo, as tomadas, né? Pontos onde vai o espelho de eletricidade, né? Então faz o laser aqui, você já fica toda na mesma altura, né? Não tem perigo de ficar um mais alto, um mais baixo e tal. Até para você fazer, você nivela, faz uma marca de referência na parede, para você descer para fazer o caimento do piso, né? Você consegue trabalhar melhor, né? O pessoal usa bastante mangueira de nível, né? Que é o mesmo trabalho, só que é mais preciso o laser, né? Sim, A mangueira de nível é o tradicionalzão, que vem muitos anos, né? E agora veio esses níveis a laser. Que o nível você ganha muito mais tempo, né? E precisão, né? Você não tem erro, né? Você trabalha com menos pessoas. Uma pessoa consegue fazer o trabalho. Porque ela posiciona o laser, ele vai jogar o laser na parede e você vai lá e vai fazendo as marcas, né? O posicionamento que você precisa. Já a mangueira você tem que ter um de cada lado e um terceiro, aliás, para poder fazer a marcação, né? Vamos indo um pouco mais adiante, é o seguinte, porque tanto a gente está falando que existe até esses lasers para fazer acabamento de casa, como também existe, por exemplo, os softwares para você também fazer loteamentos, né? Então você pega os dados que você colhe no campo, através desses equipamentos que você citou agora, e vai fazer então... normalmente, né, a gente faz o plane e o altimétrico, né? Plane e altimétrico para poder enxergar no todo as distâncias e alturas. Isso no caso de um loteamento, né? E aí existem os softwares aí que facilitam para mexer com esse tipo de existem trabalho? Vários softwares, né? Mas a gente, que nem no meu caso, eu costumo usar o AutoCAD Civil 3D, que é um software específico para essa área de terraplenagem, né? Ele é como se fosse o AutoCAD, mas ele já é, que nem ele tem falou, ferramentas auxiliares para trabalhar nessa parte de desenvolvimento de terraplenagem, né? Projetos de rodovia, projetos de patamarização, tudo ele até mais. cria o 3D de drenagem, né? De esgoto, ele tem ele é bem mais abrangente do que o AutoCAD comum que a gente conhece. Tem vários, tem o Métrica Topo, que Topo EVN, que é a mesma empresa, só que é versões diferentes, né? O Métrica Topo é o que está agora, que é voltado mais para essa área de topografia mesmo e loteamento, esse software, né? Aí tem vários outros softwares, mas o mais que a gente trabalha é isso, né? E que nem eu estava falando, né? Ele consegue coletar esses dados, né, no terreno e ele gera esse primitivo por esses softwares, né? E aí eles conversam com a arquitetura quanto com a topografia. E aí ele consegue gerar essa malha primitiva e a gente consegue aproveitar, por exemplo, no SketchUp, né? No AutoCAD, fazer um projeto de uma obra, uma casa, um hospital, em cima desse terreno primitivo, né?
Entendi. Eles conversam. Então esse levantamento, vamos dizer, de uma arquitetura urbanística, né, da urbanização, que seria um loteamento, ele também facilita para você jogar, no caso, para fazer um projeto de um prédio arquitetônico, né? Sim. E Daí aí você já tem uma boa base, né? A partir desse primitivo, né? Sei. E ali quais os softwares que você tem usado para... Olha, o que eu mais uso hoje é o AutoCAD, né, para fazer plantas e tal, o SketchUp, né, que eu faço 3D, e o Lumion, que ele serve para renderização, né, Sei. do 3D, né. Sei. Isso. E você está fazendo, vamos dizer, quando você vai fazer um projeto, é muito interessante que muitos profissionais aí, né, eu tenho certeza que gostam de saber disso. Quando você começa por um 2D ou você já começa no 3D? Não, é sempre o 2D, né? A gente já tem que ter essa noção, né? Porque para você prever o 3D, você já tem que ter o 2D pronto, né? Você já tem que ter a planta definida, né? Dali para frente você faz o 3D, que já seria mais acabamento, né? Aí... Mas você sabe que eu vou te contar uma coisa, eu tenho um trainee, né? Pessoas que estagiaram comigo, até a gente dá risada, mas a pessoa gosta de trabalhar, começa pelo 3D, porque na verdade ele vai criando já os volumes, tá? Tem o Emerson Vaz aqui da nossa região, que é um grande arquiteto aí hoje, que começou lá com a gente e ele tinha essa maneira, ele vamos dizer assim, ele teve que aprender o AutoCAD, mas ele começou com o SketchUp, já fazendo em 3D, né, evoluiu o 3D e aí depois a gente fazia o 2D para fazer uma planta de prefeitura, por exemplo, e as outras plantas complementares. Já é o jeito de trabalhar. Seria uma regra, né? Mas cada um adota de um jeito. Mas eu acho que assim... Não, porque a gente aprende mesmo a fazer primeiro o 2D no AutoCAD, depois a gente sobe a estrutura e não é, em 3D e começa Eu começo no croquis, né? Eu gosto de desenhar à mão. As ideias vêm, eu já pego um papel e desenho. Exato. Aí depois do croquis eu vou trabalhando 2D, mas eu tenho essa facilidade, eu sou muito maleável com isso, né? Eu consigo já enxergar o 3D na planta mesmo. Entendi. Né? Eu já sei isso como também, é verdade. Exato. Então com a prática a gente enxerga, apesar de estar desenhando em 2D, já está enxergando ele em 3D. É de profissional para profissional, né? Esse jeito de trabalhar, né? Não, a maioria é da sua forma. Tanto é que a gente, no começo também achei estranho, mas é legal porque ele cria e depois já é feito os 2D, diante já do volume todo já estabelecido e criado por ele. Mas é legal isso porque a gente mostra aí que muita gente me pergunta de situações e a gente fala, não tem realmente uma regra, né? Existe uma maneira que a gente diz que seria o passo a passo, mas tem gente que faz invertido e dá certo também. Tudo depende da perspectiva da pessoa, né? Exato. A gente tem uma facilidade maior de ver, já enxergar em 3D. Então, a gente está falando isso 2D, 3D, então no próximo bloco nós vamos continuar falando também ainda sobre esse tipo de projeto. Até daqui a pouco.